Minha mãe me chamou de ingrata e me bateu na frente da minha filha. O sangue escorreu, e o silêncio daquela sala mudou tudo. Eles achavam que tinham vencido, mas há meses eu já tinha virado o jogo. Helena cresceu acreditando que amor era sinônimo de obediência. Passou a vida inteira tentando agradar pais que só sabiam amar quando ela cedia. Mas uma noite, diante do olhar apavorado da filha e do próprio sangue no chão, percebeu que o medo havia acabado. O que os pais chamavam de família, ela descobriu que era prisão. E o que eles chamavam de perdão, ela aprendeu a usar como arma. O relógio marcava o fim da tarde quando o som seco do impacto quebrou o ar. O corpo de Helena cambaleou, e o silêncio que se seguiu foi quase mais violento que o golpe. O chão frio da sala refletia o brilho úmido do sangue que escorria devagar, desenhando pequenos rios sobre o piso de madeira. Ao fundo, o olhar da filha, imóvel, era um espelho de horror e inocência perdida. Por um instante, o tempo pareceu parar, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Helena ficou de pé, os ombros tensos, o rosto latejando. Sentiu o gosto metálico do sangue na boca e o peso invisível de 30 anos de medo pousando sobre ela. Não havia gritos agora, apenas a respiração ofegante dos pais, o tremor nas mãos da mãe, a sombra do pai encostada à parede. O ar tinha cheiro de poeira e raiva antiga. Cada detalhe, o quadro torto, o copo derramado, o relógio parado, parecia testemunhar o fim de uma era. A filha deu um passo à frente, hesitante, mas Helena ergueu a mão num gesto mudo para que ela ficasse onde estava. Havia algo diferente em seu olhar, não era mais o da vítima. Um tipo de calma perigosa começava a nascer por trás da dor. O sangue que pingava no chão marcava não apenas o rosto ferido, mas o início de outra versão dela mesma. Um nascimento silencioso, feito de fúria e lucidez. O pai desviou o olhar, incapaz de sustentar o que havia feito. A mãe, ainda ofegante, murmurava algo entre justificativas e acusações, mas Helena não escutava mais. Dentro dela, uma voz muito antiga, a que sempre mandaram calar, sussurrava em tom firme: basta. Essa palavra cresceu, tomou forma, e encheu o espaço inteiro da sala. Era o primeiro som verdadeiro que ela ouvia em anos. A filha começou a chorar, um som frágil que quebrou o torpor do ambiente. Helena se ajoelhou, mesmo ferida, e a envolveu nos braços. A menina encostou o rosto no peito da mãe e soluçou, como quem tenta acordar de um pesadelo. Helena sentiu o calor do pequeno corpo e jurou, em silêncio, que nenhuma lágrima daquela criança seria em vão. Que aquele sangue derramado seria o limite, e também o gatilho. O sol do entardecer atravessava a cortina, lançando faixas douradas sobre o cenário de destruição doméstica. A luz tocava o rosto de Helena e revelava a mistura de dor e clareza em sua expressão. Nada nela parecia desesperado agora. Havia uma dignidade serena no modo como respirava, como se aceitasse a queda apenas para preparar o salto. O silêncio que se instalou já não era fraqueza, era prenúncio. A mãe se afastou, tentando retomar o controle da situação, falando sobre família, sobre mal-entendidos. Mas as palavras soavam vazias, como ecos de um idioma que Helena já não falava. O pai se mantinha imóvel, talvez percebendo, tarde demais, que a filha que sempre cedeu havia desaparecido. Naquele instante, o poder se deslocou, invisível, mas completo. Helena pegou um pano, limpou devagar o sangue do rosto e se olhou no espelho pendurado na parede. O reflexo devolveu uma mulher cansada, mas intacta. O corte na pele parecia pequeno diante do que havia dentro dela. Sorriu sem alegria, um sorriso quase imperceptível, nascido da certeza de que algo havia mudado de forma irreversível. A filha, ainda tremendo, perguntou baixinho se elas iriam embora. Helena não respondeu. Passou a mão pelos cabelos da menina e fixou o olhar na porta, como quem avalia a distância entre o passado e a liberdade. Sabia que não era apenas uma saída física, era o começo de um movimento maior, algo que vinha sendo preparado dentro dela há muito tempo, mesmo sem nome. Enquanto o sol se apagava por trás das janelas, o sangue secava devagar no chão, tornando-se parte do cenário. Helena respirou fundo, e pela primeira vez em anos, o ar pareceu limpo. Naquele instante suspenso, em meio ao silêncio e ao medo, algo se reorganizou dentro dela. O que morreu naquele dia não foi apenas a obediência, foi o elo que a mantinha cativa. E do outro lado desse rompimento, nascia o que viria a ser sua vingança. Nos dias seguintes, a casa parecia um fantasma. O eco das palavras da mãe ainda rondava os pensamentos de Helena, misturado ao som imaginário do tapa que nunca deixava de vibrar dentro dela. Tentava dormir, mas o corpo acordava no meio da noite com o coração em disparada,
como se a dor tivesse aprendido a ter voz própria. No espelho, o corte no rosto cicatrizava, mas a ferida que os pais deixaram não se fechava. E, pela primeira vez, ela começou a aceitar que talvez nunca devesse fechar. Helena lembrava da infância como um corredor de portas trancadas. Cada sorriso era condicionado a um favor, cada gesto de afeto vinha acompanhado de uma cobrança. A mãe decidia o que ela vestia, o que comia, quem amava. O pai assistia calado, com aquele olhar de quem prefere o silêncio à responsabilidade. Crescer ali era aprender que amor significava submeter-se. Mas Helena, mesmo sem entender, sempre carregou um incômodo, uma semente de rebeldia que o tempo não matou. Aos 18, tentou fugir. Foi para outra cidade, trabalhou, estudou, construiu algo que chamava de vida adulta. Mas a mãe, com aquela voz que sabia transformar culpa em corrente, a trazia de volta sempre. Família é tudo, dizia. E Helena, como uma marionete bem treinada, voltava. Só anos depois percebeu que família, naquela casa, significava abdicar de si mesma. O sucesso profissional chegou devagar. Um emprego estável, uma filha amada, um apartamento conquistado sem pedir nada a ninguém. Mas com cada vitória vinha também o telefonema disfarçado, a mãe pedindo um favor para sua irmã, o pai dizendo que é só um empréstimo. A manipulação vinha em voz baixa, polida, com cheiro de perfume caro e tom de piedade. Helena, por costume ou medo, cedia. E cada vez que cedia, perdia um pouco mais de si. A filha, pequena e observadora, já percebia o desconforto nas visitas. Sentava no canto da sala enquanto os avós falavam como se Helena não estivesse ali. O tom era sempre o mesmo, críticas disfarçadas de preocupação, conselhos que soavam como ordens. A menina olhava para a mãe e via algo que não entendia, uma força contida, comprimida, prestes a explodir. Foi numa dessas visitas que a máscara começou a rachar. A mãe, entre goles de café, insinuou que Helena devia compartilhar parte de sua poupança, porque a família precisa se ajudar. Helena respirou fundo, tentou recusar com elegância. Mas o olhar da mãe mudou, aquele olhar frio, de quem não aceita ser contrariada. O pai cruzou os braços, cúmplice em silêncio. A filha percebeu a tensão e, instintivamente, segurou a mão da mãe. Helena sentiu naquele gesto algo que nunca havia sentido, a responsabilidade de quebrar o ciclo. Pela filha, por si mesma, por todas as vezes em que se calou. Mas ainda não estava pronta. Ainda existia medo, o velho medo que a mãe ensinou a confundir com respeito. E foi nesse intervalo, entre o medo e a coragem, que nasceu a decisão silenciosa de mudar o jogo. Nos dias que se seguiram, Helena começou a observar mais do que reagir. Notava os padrões, as palavras, os silêncios, os horários das ligações. Parecia estudar seus pais como se fossem personagens de um enredo previsível. E, pela primeira vez, compreendeu que a manipulação deles era tão calculada quanto qualquer plano empresarial. Se eles jogavam com poder, ela aprenderia a jogar com controle. A casa deles, com seus móveis antigos e cheiro de verniz, era o museu de uma dinastia construída sobre culpa. Helena, agora adulta, percebia cada quadro e cada gesto como símbolos de domínio. Naquele ambiente, ela fora moldada, ferida e programada para obedecer. Mas, ao revisitar esse cenário mental, descobriu que podia reescrever a própria história, começando pelo modo como olhava para tudo aquilo. Na manhã em que decidiu agir, algo dentro dela se alinhou. O ódio deu lugar à clareza, e a culpa, à estratégia. Não se tratava mais de provar nada, mas de recuperar o que era dela por direito, dignidade, paz e controle. Helena não planejava apenas uma reação, planejava uma reconstrução. E, enquanto o sol atravessava a cortina, ela percebeu que, pela primeira vez, não sentia medo de enfrentar seus pais, apenas desprezo. Naquela tarde, a mãe ligou como sempre, com voz doce e calculada. Disse que passaria para uma visita rápida, trazendo a irmã junto. Helena olhou o relógio, respirou fundo e concordou. Havia algo diferente em sua calma, algo que até o silêncio da casa parecia perceber. Arrumou a sala com cuidado quase cerimonial, acendeu uma vela no canto e esperou. Quando a campainha tocou, a filha já estava sentada no sofá, os olhos atentos, como se sentisse o que estava prestes a acontecer. A mãe entrou primeiro, o perfume antecedendo o tom de superioridade. O pai veio atrás, carregando uma expressão neutra, o mesmo semblante que usava em todos os momentos em que fingia não ver. Helena os cumprimentou com polidez. O clima parecia civilizado, mas o ar tinha a densidade de algo prestes a se romper.
Conversaram sobre trivialidades, o tempo, a escola da neta, o preço das coisas. Até que a irmã, sem rodeios, perguntou se Helena poderia ajudar de novo. O silêncio foi imediato. Helena apoiou o copo na mesa e olhou para a mãe, que sorria como quem já esperava a resposta. Disse calmamente que não ajudaria, que estava cansada de sustentar promessas e culpas que não lhe pertenciam. A mãe piscou devagar, o sorriso sumindo do rosto, e o pai pigarreou, tentando mudar de assunto. Mas Helena continuou, firme, com a voz baixa e cortante, e, nesse instante, algo dentro dele se incendiou. A mãe se levantou, os olhos faiscando. Chamou-a de ingrata, de egoísta, de desalmada. Helena ficou parada, imóvel, sentindo cada palavra bater contra o corpo como uma rajada de vento frio. A filha assistia em silêncio, agarrada ao braço do sofá. O pai tentou intervir, mas a tensão explodiu em um gesto inesperado. O tapa veio seco, carregado de todos os anos de humilhação acumulada. O anel da mãe cortou a pele de Helena. E o sangue, quente, escorreu devagar, manchando o chão claro. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. A filha soltou um grito que rasgou o ar, um som que parecia condensar toda a injustiça daquela cena. Helena, ainda atônita, levou a mão ao rosto e sentiu o calor da própria dor. O pai tentou justificar o absurdo, dizendo que foi um impulso, mas a voz dele soava distante, fraca. O mundo parecia se mover em câmera lenta, e Helena, ao encarar o olhar apavorado da filha, entendeu que aquele era o ponto sem retorno. Não respondeu. Apenas se levantou, sem pressa, e pegou a bolsa sobre o aparador. O silêncio que se formou foi mais devastador do que qualquer grito. O pai deu um passo à frente, mas ela o parou com um olhar. A mãe, ainda tremendo, tentava recuperar o controle, mas as palavras não saíam. A pequena, com o rosto molhado de lágrimas, correu para abraçar a mãe. E foi nesse gesto simples que Helena encontrou toda a força que precisava. Sem olhar para trás, abriu a porta e saiu. A rua estava mergulhada no entardecer, a luz dourada contrastando com a tempestade dentro dela. Cada passo era pesado, mas firme, como se finalmente caminhasse sobre o próprio destino. Atrás, ouviu a voz da mãe chamando seu nome, mas não parou. Aquele som perdeu o poder de comando que teve por uma vida inteira. De volta ao carro, Helena respirou fundo e ligou o motor. As mãos tremiam, mas o olhar estava fixo, limpo. Naquele momento, o passado inteiro parecia comprimido em um só pensamento. Acabou. No banco de trás, a filha soluçava baixinho, e Helena, em silêncio, prometeu que nada daquilo se repetiria. Que o ciclo terminava ali, no sangue seco e na coragem recém-nascida. Dirigiu por longos minutos, sem destino. A cidade passava pela janela como um filme mudo, e ela sentia que cada luz, cada esquina, cada sombra era uma lembrança que se desfazia. Quando estacionou diante de casa, o corpo cedeu, e as lágrimas finalmente vieram, não de dor, mas de libertação. Era como se o golpe da mãe tivesse arrancado o que restava de medo. Naquela noite, Helena ficou acordada, observando a filha dormir. O rosto da menina, sereno, era prova de que a inocência ainda podia existir depois da violência. E foi ali, no silêncio da madrugada, que Helena compreendeu. Aquilo não havia sido o começo do fim, mas o fim do começo. A partir dali, ela não apenas sobreviveria, ela se prepararia. 3 meses antes daquela tarde, Helena já pressentia o colapso. As conversas com os pais se tornavam mais ríspidas, o tom da mãe mais exigente, e o olhar do pai mais distante. Não era um conflito isolado, era uma repetição que se aproximava do limite. Certa noite, depois de uma ligação em que a mãe insinuou que a irmã merecia mais porque sempre foi mais frágil, Helena desligou o telefone e ficou parada no escuro, olhando a cidade pela janela. Percebeu que, se não rompesse o ciclo agora, sua filha herdaria a mesma prisão. E então, algo mudou. No dia seguinte, ela começou a planejar. De forma metódica, silenciosa e quase invisível. Revisou documentos antigos, procurou contratos, lembrou de nomes e senhas que estavam guardadas em e-mails esquecidos. Era como montar um quebra-cabeça de poder, peça por peça, sem que ninguém desconfiasse. O plano não era vingança ainda, mas autopreservação. Sabia que o confronto viria, e quando chegasse, ela não poderia estar desarmada. Passava as noites no escritório, iluminada apenas pela tela do computador. As planilhas e documentos pareciam mais do que números, eram mapas de libertação. A cada linha preenchida, um fio de dependência se rompia. Descobriu que parte das propriedades da família estava em seu nome, mas com acesso compartilhado.
Bastava reorganizar os papéis, ajustar detalhes, e o império construído pelos pais começaria a girar em torno dela. Nos intervalos do trabalho, observava a filha brincar na sala. A menina ria, inventando mundos com bonecas, sem imaginar que a mãe estava redesenhando o futuro de ambas. A serenidade infantil contrastava com o peso que Helena carregava. Mas era justamente aquele sorriso que a impedia de desistir. O plano, aos poucos, deixava de ser defesa e se tornava missão. Em meio a pilhas de pastas, Helena percebeu que dominava algo novo, o poder do silêncio. Não precisava confrontar, gritar ou ameaçar. Bastava agir em segredo. Era uma guerra fria de inteligência, e ela finalmente aprendia a jogar com as mesmas armas que usaram contra ela: manipulação, paciência e tempo. Enquanto os pais acreditavam na velha imagem da filha obediente, ela se tornava arquiteta da própria libertação. O primeiro movimento foi sutil. Uma conta conjunta que passou para uso exclusivo dela. Depois, uma assinatura digital que transferiu o controle de uma empresa para uma holding em seu nome. As peças se moviam devagar, e Helena sabia que o poder verdadeiro não estava no confronto, mas na antecipação. Quanto mais discreta fosse, mais irreversível seria o golpe. Às vezes, duvidava de si. Havia noites em que olhava o espelho e via o reflexo da mãe nos próprios olhos, fria, calculista, impenetrável. Perguntava-se se estava se tornando igual àquilo que sempre temeu. Mas então lembrava do sangue no chão, da voz trêmula da filha, e entendia que não era ódio, era justiça. Estava limpando o terreno onde construiria algo novo, algo que não nasceria do medo. Com o tempo, o plano se transformou em ritual. Cada documento revisado era um voto de libertação, cada assinatura, uma despedida do passado. Helena não falava sobre isso com ninguém. Nem mesmo com a melhor amiga, nem com o ex-marido que ainda tentava entender sua distância. Guardava o segredo como quem guarda uma semente, protegendo-a do mundo até que brotasse. Numa manhã de sábado, sentou-se com uma xícara de café e revisou tudo pela última vez. Contas, registros, autorizações, testamentos. Tudo estava pronto, cada peça em seu lugar. Se o confronto viesse, e ela sabia que viria, não haveria mais nada que os pais pudessem tirar. Pela primeira vez na vida, ela estava protegida, e eles, vulneráveis. Quando fechou o notebook, o sol atravessou as janelas da cozinha e iluminou seu rosto. Sentiu algo que há muito não sentia: paz. Uma paz construída não pelo perdão, mas pela previsão. Sorriu discretamente, ciente de que a tempestade ainda viria, mas, desta vez, ela seria o porto. Havia uma voz que Helena sempre tentou calar. Começara como um sussurro na infância, dizendo que algo estava errado, que amor não podia doer tanto. Mas a mãe chamava isso de rebeldia, o pai de ingratidão. Assim, ela aprendeu a sufocar o que sentia, a engolir o instinto e vestir o silêncio como armadura. Agora, porém, essa voz voltava, nítida, serena, sem pedir licença. E pela primeira vez, Helena não quis calá-la. Nos dias após o confronto, o corpo dela parecia se mover em outra frequência. Enquanto os pais tentavam contato, enviando mensagens frias, ela mantinha distância. Não por orgulho, mas por lucidez. O que antes era medo, agora era clareza. A voz interior dizia: não volte. E cada vez que obedecia a si mesma, sentia o peso da obediência antiga se dissolver. Havia momentos em que duvidava. Pensava na infância, nas fotos de aniversários, nas poucas lembranças boas que restaram. Perguntava-se se estava sendo dura demais. Mas a voz dentro dela era paciente, firme, quase maternal. Eles escolheram o controle, dizia. Agora, escolha a liberdade. Aquilo não era rancor, era maturidade. A consciência de que justiça nem sempre vem acompanhada de reconciliação. Helena começou a caminhar sozinha nas manhãs. O som dos passos no asfalto era quase terapêutico. Cada respiração parecia limpar um pedaço do passado. Em certos momentos, chorava sem saber por quê, talvez por tudo que suportou calada, talvez por ter demorado tanto a se escutar. Mas a dor, agora, vinha com uma espécie de alívio. Como se o corpo, finalmente, confiasse que ela tomaria as decisões certas. No trabalho, retomou a rotina com precisão cirúrgica. Nenhum colega sabia o que havia acontecido, mas todos percebiam uma diferença. A mulher que antes falava baixo e pedia desculpas agora se tornará de poucas palavras e olhar direto. O tipo de presença que faz o ambiente se ajustar em silêncio. A voz interna não apenas a guiava,
ela começava a moldar a forma como Helena existia no mundo. Numa noite, enquanto revisava papéis antigos, encontrou uma carta da mãe, escrita anos atrás. As palavras eram frias, manipuladoras, envoltas em frases de afeto disfarçado. Helena leu devagar, sem raiva, apenas com espanto. Como não havia percebido antes? A voz dentro dela sussurrou, porque você queria acreditar. E essa simples frase desatou um nó que a acompanhará por décadas. A partir daquele instante, a voz deixou de ser interna. Tornou-se presença. Helena sentia em gestos cotidianos, na forma como segurava a caneta, como erguia o queixo, como dizia não. Era como se a mulher que sempre viveu escondida dentro dela finalmente tivesse assumido o corpo. E essa nova versão não temia mais o olhar da mãe nem o julgamento do pai. Em um domingo de manhã, levou a filha para o parque. Sentou-se na grama, observando-a correr sob o sol. A criança parou por um instante, sorriu e disse: Mamãe, você tá diferente. Helena sorriu de volta, e a voz em sua mente respondeu com calma. Ela percebeu. Era isso. A transformação não era apenas pessoal, era hereditária. O silêncio curava gerações. À noite, antes de dormir, olhou-se no espelho. O corte já havia sumido, mas a marca invisível ainda pulsava, não como ferida, mas como lembrança do limite. A voz, agora tranquila, sussurrou uma última vez: não se vingar é diferente de não vencer. E Helena compreendeu. A vingança que preparava não era para ferir, era para libertar. Quando deitou ao lado da filha, sentiu uma paz inédita. Não a paz da reconciliação, mas a que vem quando se entende que nem toda batalha é barulhenta. Às vezes, o maior grito é o silêncio. E naquele silêncio, Helena se preparava, não para voltar atrás, mas para dar o golpe mais definitivo, o da independência absoluta. Dias depois, Helena decidiu voltar à casa dos pais. Não por arrependimento, mas por estratégia. Sabia que, para encerrar o ciclo, precisaria pisar novamente naquele terreno, não como filha submissa, mas como mulher livre. Vestiu-se com calma, escolheu uma roupa neutra, prendeu o cabelo e passou um batom discreto. No espelho, viu o reflexo de alguém que parecia outra pessoa. O olhar não carregava medo, apenas cálculo. Aquela visita seria um teatro, e ela dominava o roteiro. Ao chegar, a mãe abriu a porta com uma expressão estudada, misto de preocupação e controle. O pai manteve-se em silêncio, como sempre. Helena entrou, cumprimentou-os com voz mansa e perguntou como estavam. A atmosfera era tensa, mas civilizada. A mãe começou a falar sobre família, sobre seguir em frente, e Helena sentiu com leveza, como quem concorda apenas para observar. O perdão estava nos gestos, não no coração. Sentaram-se à mesa. A mãe trouxe café e fingiu ternura, o pai tentou sorrir. Helena manteve o olhar sereno, como quem se permite ser conduzida. Quando a mãe mencionou a palavra recomeço, ela sorriu e respondeu: claro, todos precisamos de um novo começo. Por dentro, porém, a mente dela trabalhava com precisão cirúrgica. Cada palavra era medida, cada pausa, calculada. A performance era perfeita. A conversa deslizou para o tema de sempre: dinheiro, negócios, heranças. A mãe insinuou que precisavam reorganizar algumas propriedades, para evitar confusões futuras. Helena fingiu surpresa e compreensão. Disse que ajudaria, que revisaria documentos, que faria o que fosse necessário para facilitar tudo. O pai parecia aliviado. Finalmente, a filha obediente de volta ao lar. Nenhum deles percebia o verdadeiro significado de cada assinatura que viriam a fazer. Durante a tarde, a filha de Helena brincava no quintal com a tia, rindo entre as árvores. A mãe a observava de longe, e por um instante, a cena pareceu normal, quase bonita. Mas Helena sabia que era apenas um intervalo entre tempestades. Quando a mãe se aproximou e tocou seu ombro, dizendo: "Você é uma boa filha", ela conteve o impulso de rir. A frase, dita com doçura artificial, soou como um selo sobre o teatro. Naquele dia, Helena ofereceu um presente simbólico, um cheque generoso, dizendo que queria ajudar. A mãe chorou, o pai agradeceu, e ambos acreditaram ter reconquistado o controle. O jogo estava montado. A generosidade de Helena era a isca perfeita, o gesto que validava a ilusão de poder que os pais tanto precisavam. Enquanto assinavam papéis de confiança, ela registrava mentalmente cada detalhe. Quando o café terminou e o sol começou a se pôr, a mãe comentou: "É bom ver que podemos nos entender novamente." Helena respondeu com um sorriso contido e olhou para a filha pela janela.
A criança corria livre, o vento levantando os cabelos, o riso cortando o ar pesado. Naquele instante, percebeu que o teatro valia a pena. O perdão encenado era o disfarce que protegeria o futuro da menina. Antes de sair, abraçou os pais. O toque da mãe ainda tinha a mesma rigidez de sempre, mas Helena não reagiu. Apenas sussurrou: "Está tudo bem." E naquele tom calmo, sem ironia, escondia-se a vitória mais inteligente, a de fazê-los acreditar que a ferida havia sido esquecida. O verdadeiro poder mora no disfarce da paz. Ao entrar no carro, a filha perguntou se agora estava tudo resolvido. Helena respondeu com meio sorriso: "Quase." A estrada à frente refletia o crepúsculo, e ela sentiu que o cenário combinava com o momento, um dia morrendo para que outro começasse. O plano estava em marcha, e os pais, cegos pela vaidade, não faziam ideia. Enquanto dirigia, a voz interior voltou, mais nítida do que nunca: perdoar é o disfarce mais eficaz. E Helena entendeu que a vingança, para funcionar, precisa parecer amor. Naquela semana, o pai ligou cedo, com voz entusiasmada. Disse que o contador revisaria alguns documentos para a reorganização familiar e que seria ótimo se Helena passasse na casa para assinar também. Ela sorriu ao telefone e respondeu apenas: "Claro, me avise o horário." Quando desligou, respirou fundo. O momento que preparara por meses havia chegado, e seria tão simples quanto um gesto de caneta. No dia marcado, o céu estava limpo e o ar, leve. Helena vestiu-se de forma neutra, profissional, e levou a filha para a escola antes de seguir até a casa dos pais. No caminho, observava a cidade como quem se despede de um antigo papel. Sabia que aquele encontro encerraria não apenas uma transação, mas uma era de submissão. Ao estacionar, olhou o reflexo no espelho retrovisor e viu uma expressão nova, firme, mas serena. O contador aguardava na sala de estar. Sobre a mesa, pilhas de papéis, carimbos e pastas aguardavam assinaturas. O pai, sorridente, dizia que era apenas uma formalidade. A mãe oferecia café, tentando manter o tom familiar, sem imaginar que a verdadeira reorganização já havia acontecido, discretamente, 3 meses antes. Helena cumprimentou a todos com calma e se sentou, sem pressa, como quem domina o tempo. O documento principal foi entregue primeiro. O título dizia: Transferência de Gestão e Administração de Bens Familiares. O contador explicou rapidamente, com aquele jargão neutro que conforta quem não entende o que está assinando. O pai ouviu, impaciente, e fez um comentário sobre confiar na filha. A mãe assentiu, satisfeita, como se controlasse o tabuleiro. Helena apenas observava, os dedos repousando sobre a caneta. Quando chegou sua vez, ela folheou as páginas com atenção, mesmo sabendo exatamente o que estava ali. As alterações que fizera semanas antes, via procuração, garantiam que a assinatura do pai seria o último passo para consolidar sua posse sobre as propriedades, contas e empresas. Era o tipo de armadilha que só funciona quando é invisível, e a ingenuidade deles era o selo de validade do plano. O pai assinou primeiro, distraído, conversando sobre futebol e política. O contador carimbou. A mãe, curiosa, perguntou se havia mais algum documento. Helena respondeu com naturalidade: apenas este. Depois disso, tudo estará resolvido. E, enquanto o som do carimbo ecoava pela mesa, ela percebeu que a justiça, às vezes, tem o som discreto de um selo de tinta. Ao final da reunião, o pai abraçou a filha, satisfeito. Disse que era bom ter a família unida novamente. Helena devolveu o abraço, sentindo o peso simbólico daquele toque. Um homem sem saber que acabará de entregar o próprio império. A mãe, aliviada, ofereceu almoço, mas Helena recusou com gentileza. Tenho um compromisso, disse. E saiu, levando consigo a pasta com as cópias originais. No carro, abriu a janela e deixou o vento tocar o rosto. O mundo parecia o mesmo, mas nada era igual. A liberdade não vinha com gritos ou aplausos, vinha com papéis discretos, com datas registradas e assinaturas irreversíveis. Pensou na filha, na infância dela que seria diferente da sua. Aquele era o verdadeiro legado, quebrar o padrão de dependência, transformar humilhação em estrutura. Enquanto o carro avançava pela avenida, Helena sentiu algo entre alívio e tristeza. Não havia euforia, apenas silêncio. O tipo de silêncio que acompanha quem vence sem precisar anunciar. Sorriu de leve, lembrando-se da mãe dizendo que ela não tinha cabeça para negócios. Agora, todo o patrimônio da família estava sob seu nome. O poder havia mudado de lado, e ninguém percebeu o momento exato em que isso aconteceu.
Quando parou no sinal, olhou para o horizonte e pensou em tudo que viria depois. A vingança estava completa, mas o propósito era maior. Ela não queria destruí-los, queria que vivessem o suficiente para entender. Que cada manhã fosse um lembrete silencioso de quem realmente venceu. Meses se passaram desde aquela assinatura, e a vida de Helena assumiu um novo ritmo, silencioso, estável, quase leve. A filha crescia em paz, frequentando a escola, rindo alto, dormindo sem medo. O apartamento, antes carregado de tensão, agora parecia respirar. Helena acordava cedo, tomava café à beira da janela e observava a cidade despertar. Havia algo de simbólico naquela rotina simples. Era prova viva de que o caos pode dar lugar à serenidade quando o poder volta às mãos certas. Os pais, agora, eram presenças distantes. Tentaram reaproximações protocolares, convites disfarçados de carinho, mensagens cheias de saudade estratégica. Helena respondia com educação, mas nunca com entrega. Sabia distinguir afeto de manipulação, e isso, por si só, já era vitória. O dinheiro deles havia secado, as decisões passaram a depender dela, e o velho império da família tornará-se uma estrutura esvaziada de controle. Numa manhã chuvosa, recebeu um envelope do advogado. Dentro, o último documento confirmando a consolidação das transferências. O nome dela aparecia em destaque, frio e oficial. Leu sem emoção, apenas com um sentimento de conclusão. Era o ponto final administrativo de uma história emocional que, para ela, já havia terminado muito antes. Guardou os papéis, fez um café e deixou que o aroma preenchesse o apartamento como um símbolo de recomeço. À noite, ao colocar a filha para dormir, observou o rosto tranquilo da menina. O quarto, suave e iluminado, era o oposto da casa onde crescerá. Nenhuma voz autoritária, nenhuma ameaça, apenas respiração leve e o som distante da chuva. Helena ajeitou o cobertor e ficou ali por alguns minutos, sentindo o calor pequeno daquele corpo que agora representava tudo o que ela lutou para proteger. Quando se levantou, o espelho do corredor refletiu sua imagem. A cicatriz no rosto era quase invisível, mas ela sabia onde estava. Tocou o local com a ponta dos dedos e sorriu, não com vaidade, mas com gratidão. Cada marca é uma lembrança de que sobreviveu. E sobreviver, para quem veio do medo, já é uma forma de vencer. Sentou-se no sofá e abriu o laptop. Na tela, uma planilha organizada mostrava o controle de todos os bens, investimentos e empresas. Tudo fluía com equilíbrio, como se finalmente o universo tivesse se alinhado. Helena não buscava mais aplausos nem reconhecimento, apenas continuidade. A justiça verdadeira, entendeu, não é fazer o outro pagar, é fazer a própria paz durar. Dias depois, ao passar em frente à antiga casa dos pais, reduziu a velocidade. O portão estava entreaberto, o jardim descuidado, as janelas fechadas. Por um segundo, pensou em parar. Mas o passado não merecia visitas, apenas distância. Continuou dirigindo, e no retrovisor, a velha casa foi desaparecendo até sumir completamente, como uma lembrança que decide se apagar sozinha. No trabalho, os colegas a viam como exemplo de serenidade. Nenhum deles imaginava o que havia por trás daquela postura firme e calma. Helena aprendeu que o verdadeiro poder não precisa se exibir, ele se manifesta na ausência de medo. Quando alguém tentou provocá-la numa reunião, ela apenas sorriu e respondeu com gentileza. Nada a atingia mais, e esse era o tipo mais silencioso de Vitória. Certa noite, voltou a olhar-se no espelho, o mesmo que testemunhara tantas fases. Desta vez, não viu a vítima, nem a estrategista, viu uma mulher inteira. Atrás dela, o reflexo da filha dormindo parecia um espelho dentro do espelho, uma continuidade pacífica de tudo que havia quebrado para reconstruir. Helena respirou fundo e pensou, foi preciso morrer um pouco para nascer por inteiro. Apagou as luzes, abriu a janela e deixou o vento entrar. Lá fora, a cidade seguia seu curso, indiferente e bela. Helena sorriu, sentindo o silêncio ao redor como um som novo, o som da vitória. E entendeu, enfim, que amor sem respeito é prisão, mas o silêncio, quando vem depois da coragem, pode ser a música mais alta do mundo. Meses depois, ao ver a filha dormir em paz, Helena entendeu que a vingança não era destruição, era reconstrução. Que a justiça, às vezes, não precisa de gritos, apenas de coragem silenciosa. Ela não precisou derrubar ninguém, apenas deixou que cada um afundasse no vazio que construiu. E no reflexo do espelho, encontrou a mulher que esperou 30 anos para nascer, forte, calma e livre.